Graça e paz, povo de Deus. Mais um dia aqui no nosso Café com Palavra. E quero dizer da minha alegria, do meu contentamento por estar na presença do Pai, por estar nos braços do Espírito Santo do Senhor, esperando o melhor de Deus. Amém? Já quero deixar um aviso para todos, que nos acompanha, tanto no nosso templo sede como nas nossas redes sociais, que o nosso culto hoje, às 17 horas, o nosso culto hoje será às 17 horas. Eu tinha marcado anteriormente para as 15 horas, mas existe uma dificuldade, certas circunstâncias que impossibilitam, e eu quero já deixar esse aviso que é às 17 horas, 5 horas da tarde, tá bom? 5 horas da tarde. Os que trabalham dá para chegar ali 5h30, e tal. Mesmo que chegue 6 horas, ainda vai pegar o culto ali, que nós vamos terminar 6h30, 6h45, tá bom? 18h30, 18h45. Tanto o culto de hoje, como de sexta-feira, vai ser esse horário, às 17 horas. Amém? Então vamos lá, querido, aqui para a nossa palavra, E também o clamor do meio-dia, viu? Clamor do meio-dia. Meio-dia a gente está clamando por lá. Não precisa ser clamar 1 hora, 2 horas, não. O que você clamar não precisa ser gritos, precisa ser contato, conversa com Deus. Amém? A segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, que é o que a gente está vendo, Quando ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Bom, então, nesse texto, Paulo ele deixa uma claridade assim com relação à vinda do Senhor Jesus, Ele está dizendo, olha, ele vai vir e nós vamos nos unir com ele, Então, a certeza que nós temos é que ele vai vir, isso é uma certeza, e a certeza que temos é que os que estão em comunhão vão se unir com ele, acabou. Pronto, isso aí é a certeza que nós temos. Nós temos essa certeza, mesmo sendo algo que nós não vemos, mas eu acredito no que diz Romanos 8:18, Que ele diz que a momentânea tribulação que nós passamos aqui, as tempestades, não se compara com aquilo que vai ser realizado em nós, algo extraordinário que é o sobrenatural, que é a mudança, o que Paulo fala em 1 Carta aos Coríntios capítulo 15, que é o corpo mortal se revestir de imortalidade, o corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. Então eu acredito nisso aí, isso aí é certo. Agora, com relação ao tempo que Jesus virá, isso aí ninguém sabe. Ninguém sabe, por mais que as pessoas queiram fazer cálculos, porque Jesus, quando ele foi interrogado acerca disso, mestre, quando será o fim dos tempos? Quando será a tua vinda? Então ele disse, olha, não quero que ninguém engane vocês. E ele vai explicando, ele dá umas dicas, do que vai acontecer, do que antecede, são os sinais, por isso a gente está falando de sinais, Os sinais que antecedem a sua vinda, Quando disser, mestre, quando ele disse, olha, é o seguinte, isso não compete a mim, não compete aos anjos, isso é um propósito do Pai. Bom, ele disse, olha, não compete a mim, ele, Jesus, como homem naquele momento, então não competia a ele, não competia também aos anjos, não compete aos anjos, mas ao Pai, Então ele disse, olha, é um tempo que ele reservou para ele, é um tempo que o Pai reservou para ele, e quando o Pai reserva alguma coisa, é só dele. Lembra lá em Atos Apóstolos, capítulo de número 1, quando Jesus está falando da descida do Espírito Santo e os seus apóstolos perguntam para ele, mestre, será esse o tempo que Deus vai restaurar Israel? Ele disse, olha, esse é um tempo que compete a Deus, é um tempo que é dele. Bom, então o tempo que é de Deus, o tempo que é dele, acabou. Então não há de se questionar, nem fazer conjectura, interpretação e tal, de forma alguma. Nós sabemos que está próximo. Os sinais que ele falou, sabemos que está próximo. Quando vai ser? Não sei. Não sei quando vai ser. Sei que será logo.
sei que será muito em breve, porque pelos sinais que ele falou, será muito em breve, muito em breve. Entenda isso, muito em breve o Senhor está vindo buscar a igreja, muito em breve. Existem as linhas de pensamento com relação ao Jesus vir buscar a igreja, né? E esse texto nós lemos aqui, segundo Tessalonicenses, que é o que a gente está estudando, né? Capítulo número 2. Lá no versículo número 3, Paulo ele dá uma dica, né? Ele diz, olha, não acontece o arrebatamento sem que primeiro se manifeste a apostasia. E a apostasia é uma apostasia política, é uma apostasia militar, é uma apostasia cristã. Então, quando Paulo se referia à apostasia lá, ele se referia a militar, né? Na sua época. Então, a apostasia é o se afastar do correto, é o se afastar do legal, entendeu? Então, isso é apostasia dentro da igreja, se afastar dos princípios, como nós já falamos aqui, né? Se afastar da fé que um dia professou, se afastar das doutrinas, né? Do que a palavra de Deus diz, teologicamente correta, a pessoa deixa para lá, apostasia moral, apostasia de caráter, né? Então ele disse, olha, primeiro vem isso aí. Quando isso estiver acontecendo, no auge, no clímax disso aí, no ponto alto da apostasia, aparece o anticristo. Então, quando o anticristo aparecer, aí sim, pronto, os sinais se completam e Jesus vem. Olha que coisa. Você entendeu? Para isso existe o quê? Existem 3 linhas de pensamento. 3 linhas de pensamento com relação à vinda de Jesus. Ora, Paulo está se referindo à vinda de Jesus. Nesse texto aqui, de 2 Tessalonicenses 2, ele vai dizer que Jesus vem depois que a apostasia imperar e o anticristo se revelar. Aí ele vem. Opa, já fica uma coisa assim, né? Então existem os pré-tribulacionistas, ou seja, que Jesus vem antes da tribulação e vem em 2 fases. Isso aí a gente vai falar. Pode ficar tranquilo. Bom, não atribule o seu coração. Fique tranquilo. Então existe essa linha de pensamento. Existe a linha de pensamento que é o mesotribulacionista, ou seja, Jesus ele vem no meio da grande tribulação, né? Fica bem parecido com isso, né? Com esse texto. Não fica parecido? Surge a apostasia, surge o anticristo no meio da apostasia, aí Jesus vem. Fica parecido, né? O meso, não fica parecido? E o pós-tribulacionista, que é a apostasia, o anticristo e Jesus bem depois, né? Bem depois. No caso lá ele diz que 7 anos depois. Bom, isso baseado em Daniel, baseado nos escritos de Paulo, tanto aos Tessalonicenses como aos Coríntios, entendeu? Então, baseado em tudo isso, existe essas 3 linhas de pensamento, né? Existe o outro que diz que Jesus não vem, né? Para colocar uma quarta aqui, que não existe arrebatamento, né? Para uns não existe arrebatamento, o mal será eliminado da terra, né? Para alguns é desse jeito. Então Jesus ele não vem, não existe arrebatamento, o mal será eliminado da terra. Então são as linhas de pensamentos que estão em volta de tudo isso, né? A escatologia ela é muito boa, mas também é muito perigosa, né? Para fazer previsões, perigosa para haver distorções. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Então, a partir de amanhã nós vamos começar a falar disso aqui. O certo coloque no seu coração, é que Jesus vem, ele disse, olha, eu vou, mas vou voltar, eu quero levar vocês para que onde eu estou, vocês também estejam. Pronto, isso aí é o certo. Isso aí é o certo, isso aí não tem como se desviar. É o certo, isso aí é o certo. Os outros que nós falamos aqui, essas 3 ou uma possível 4ª interpretação com relação a isso, são argumentos, né? São estudos mesmo, são estudos, né? Mas nada de concreto, né? Assim, uma coisa que seja aquela coisa bem forte mesmo, né? Que não é isso aqui, né? Como nós dizemos aqui, né? Prego batido, ponta virada, né? Então não é. São estudos feitos, né? Mas não se fecha. Fecha-se que Jesus disse que vai voltar. Pronto, isso aí é ok. Isso aí tá ok. Que Jesus vai voltar. Os estudos são exatamente para dar uma linha de entendimento e até de preparação para a igreja, né? Preparação para nós, tá bom? Então, para a gente ter um entendimento, ele vai e vai voltar.
Quando os apóstolos perguntaram, ele disse, não tem dia, né? Mas eu vou dar sinais para vocês. Então deu sinais. E os sinais estão aí se cumprindo, né? Para alguns católicos, todos os sinais se cumpriu. O único sinal que falta é a construção do templo. Mas você já vê que outras pessoas dizem que não será construído o templo, né? Quando ele será restaurado, né? Então não é templo, são pessoas. E aí a gente vai ver aqui no decorrer, tá bom? Não tenha pressa, fique tranquilo, que tudo isso nós vamos falar, se assim o Senhor Deus permitir, em nome do Senhor Jesus, amém? Então não perde. Convida outras pessoas também para assistir, para participar, tá bom? E Deus com certeza vai nos abençoar na nossa simplicidade, tá bom? Sem precisar aquela coisa aquele exagero, entendeu? Vamos na nossa simplicidade, bom? Então aquilo que a gente vai entendendo, pegando também interpretação de outras pessoas, tanto dos bacharéis, doutores em teologia, escatólogos específicos. Então a gente vai falando aqui, bom, no que você concordar, amém, no que você não concordar, amém. Eu quero só que você concorde uma coisa comigo, é que Jesus prometeu de voltar e ele está voltando. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.